dia, queridos. Chegamos hoje ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui encontramos Paulo em sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas. A ideia agora era os dois, Paulo e Silas, fazer uma visita a todas aquelas cidades que foram evangelizadas na primeira viagem de Paulo, na ocasião com Barnabé, para ver como os irmãos estão indo na sua vida de fé. De alguma forma, essa preocupação com os crentes que ficavam para trás enquanto Paulo e Barnabé avançavam, seguindo para a próxima cidade, evangelizando, já estava profundamente arraigada em seus corações naquele tempo. Razão pela qual, ao voltarem para Antioquia da Síria, da sua primeira viagem missionária, de onde partiram, eles não meramente fazem o caminho mais curto de volta para casa. Afinal, o objetivo não era voltar o quanto antes, encurtar o trajeto, mas o objetivo na volta era passar por onde haviam evangelizado e fortalecer na comunhão e na fé aqueles que haviam crido. Então, ao invés de seguir em viagem de Derbe diretamente para Antioquia, o que seria curto, eles simplesmente retornaram pelo mesmo caminho e voltaram visitando Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Comprometer-se com Cristo tem implicações sérias, muitas vezes difíceis. Sim, a tarefa evangelística não está concluída com o mero anúncio do Evangelho, levando pessoas à fé em Cristo. Essa fé que brotou por meio do Evangelho é agora uma plantinha tênue, frágil, que precisa ser cultivada para que possa crescer e se fortalecer e trazer frutos. Por essa razão, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e em orações e jejuns os entregavam aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. E esta liderança ali fixada tinha a incumbência de pastorear, discipular a igreja embrionária, conduzindo-os à maturidade na fé. E foi o que Paulo e Silas agora também fazem na sua segunda viagem missionária, e tendo o mesmo padrão. Eles viajaram por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Paulo foi primeiro a Derbe, diz o texto de Atos 16, verso 1, e depois a Listra. Vejam bem, quando lemos esses nomes de cidades desconectados da história do que lá aconteceu na primeira viagem de Paulo e Barnabé, perdemos a real dimensão e as implicações daquilo que é se colocar à disposição do Evangelho. Em Listra, por exemplo, na primeira viagem, depois de Paulo ter curado um paralítico e ter obtido toda a atenção do povo daquela cidade, aliás, mais do que isso, eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses que vieram visitá-los, mas quando finalmente conseguiram apresentar o Evangelho de Cristo naquele lugar, alguns judeus da região instigaram a multidão reunida contra Paulo a tal ponto que o apedrejaram e o arrastaram, Paulo, para fora da cidade, pensando que tivesse morto. Então, apesar disso, Paulo agora ousadamente volta para essa mesma cidade, Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo, diz o verso 1. E esse jovem seguidor de Jesus era muito querido por Paulo, como um filho de fato na fé, alguém que lhe trouxe muita alegria no ministério, parceiro no ministério de Paulo. E diz o verso 2 que os irmãos em Listra e em Icônio o tinham, a Timóteo, em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua segunda viagem missionária. Ele, Paulo, Silas e Timóteo. Dessa forma, Paulo traz para perto de si esse jovem discípulo, esse jovem seguidor de Cristo, que tem assim uma oportunidade única de crescer na fé e no serviço do Senhor.
Vejam o que Paulo vai escrever mais tarde a respeito desse jovem seguidor de Cristo, a quem Paulo dedica tempo e cuidado. Em Filipenses 2, verso 20 seguintes, Paulo diz: olha, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo faz. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. De onde será que Timóteo aprendeu esses valores? Mas, segue Paulo em Filipenses, mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Você tem caminhado com alguém mais maduro em Cristo para ser discipulado? Procure o quanto antes essa pessoa. Pergunte-nos, se for o caso, se temos nomes para indicar a você, quem possa discipular você. E o faremos. E você que já tem anos de caminhada cristã, você está investindo tempo na vida de alguém, acompanhando alguém recém-chegado à fé? Disponibilize-se igualmente, fale conosco. Poderemos, quem sabe, juntos chegar a pessoas. Veja, seja um discipulador. Caminhe com alguém para quem você poderá ser uma referência. Engaje-se nesse discipulado. Amém.